Eu me chamo Jamile, juntamente com Ailton e Milton, estaremos definindo organização e estrutura formal e informal. Organização será qualquer grupo social formado por pessoas, com uma série de tarefas e uma administração, que vão interagir numa estrutura sistêmica, com a meta de cumprir os objetivos propostos. De acordo com Rocha, a organização trata-se de um sistema bem integrado e, de certa forma, complexo, que envolve pessoas e recursos em detrimento ao servir à sociedade. A organização possui 4 sentidos: ciência, que seria o estudo do processo; eficiência, que seria fazer as coisas acontecerem, ou seja, fazer mais com menos; estrutura de autoridade, que é a organização dos cargos e autoridades; e o sistema administrativo, que será o conjunto de partes interdependentes. Em OSM, organização será a capacidade de criar organismos, estruturas e sistemas bem integrados e constituídos, visando compatibilizar elementos e componentes necessários, constituindo a base para as atividades, tanto administrativas quanto operacionais. O conhecimento da organização possibilita que identifique-se oportunidades de melhoria, desenvolva-se estratégias eficazes e tome-se decisões informadas no seu ambiente de trabalho. Tendo como exemplo o corpo humano, quando um órgão apresenta qualquer falha, todos os outros sentem impacto. Desta mesma forma acontece em uma organização. Caso o setor logístico apresente alguma falha, automaticamente o setor financeiro, o setor de marketing e o setor de vendas vai sentir o impacto. Isto porque o sistema é interconectado. Todos precisam estar na mesma conexão, em busca do mesmo objetivo. É desta forma que acontece. Por isso que a organização seria considerada uma ciência que busca resultados. As organizações formais estão relacionadas a normas, regras, processos, padrões de qualidade e níveis hierárquicos. Tem como característica a racionalidade e seguir uma lógica, ou seja, para atingir um determinado objetivo, deve-se atentar às normas que foram estabelecidas previamente. No caminho para atingir esses objetivos específicos, cada membro dessa organização terá uma função bem estabelecida. Um dos passos para as organizações agirem de maneira formal é criar os próprios departamentos, onde existirá um chefe e os subordinados. Nesses departamentos serão definidos cargos, assim como outras regras que estarão escritas em algum tipo de regulamento. Tudo o que é documentado dentro de uma organização faz parte da organização formal, como organogramas para mostrar os departamentos, cargos e hierarquias, políticas utilizadas dentro da empresa, diretrizes comportamentais, a maneira como a pessoa vai se vestir dentro da empresa, os equipamentos de proteção individual que serão utilizados e as normas de segurança. Um exemplo de organização formal é o governo, que possui uma hierarquia que vai desde o cargo mais alto até o mais baixo. Um outro exemplo é uma organização que visa obter lucro. Ela irá buscar maneiras para atingi-lo da melhor forma possível, estabelecendo métodos que serão utilizados para executar determinada função, semelhante ao que Taylor ele estipulou naquele estudo de tempos e movimentos. Dentre as características das organizações formais estão divisão do trabalho, especialização, hierarquia, distribuição de autoridade e responsabilidade e o racionalismo. Referente à divisão do trabalho, é algo que foi imposto desde a Revolução Industrial e segue sendo usado até hoje. É uma maneira em que uma tarefa complexa ela é dividida em várias tarefas simples. Também tem a especialização, que é a busca por estratégias para executar uma função da melhor forma possível e que seja mais econômica. Hierarquia, que é bem interessante para saber a quem deve se reportar. É interessante também porque é usada para comunicação. No caso, os diretores, eles vão entrar em contato com os gerentes e os gerentes possível passar as informações para os subordinados. Esse fluxo é importante e deve ser seguido.
Distribuição de autoridade e responsabilidade. Está associada à hierarquia. Em toda organização terão aqueles que irão dar ordens e aqueles que irão seguir as ordens. Em relação ao racionalismo, cumprir as normas estabelecidas. Toda organização deseja lucro, menos custo e manter padrões de qualidade. Seguir as normas que a empresa já estipulou garantem que esse objetivo ele seja alcançado. Bom, agora eu darei continuidade ao vídeo explicando sobre a estrutura informal. Bem, como visto anteriormente, enquanto a organização formal é pautada pela lógica e racionalidade, a informal é pautada pela espontaneidade. Ou seja, podemos interpretar que a estrutura informal constitui basicamente todo o convívio e interação realizado dentro das organizações, mas que não está ligado à organização, mas sim à personalidade de cada colaborador. Algumas de suas características clássicas são: status. Independente da posição ocupada dentro dos níveis hierárquicos da organização formal, o colaborador pode assumir uma posição social mais elevada nos grupos ao qual ele faz parte na estrutura informal, ou seja, sua popularidade com os outros colaboradores pode abrir portas dentro da organização. Colaboração espontânea significa colaborar sem a necessidade de alguém pedir, além de não ter o pensamento de querer receber uma recompensa por aquela atitude. Esse comportamento é bem comum entre indivíduos que possuem uma relação de proximidade muito grande, também dentro da organização informal. Agora, qual a importância das duas estruturas? Bom, o que é possível de perceber é que, apesar destes termos parecerem contrários, os dois modelos de organização são fundamentais para o bom andamento dos trabalhos e atividades dentro das empresas. Afinal, cada um deles atua em áreas importantes e contribui positivamente para a gestão da empresa. Para se ter uma ideia, a organização informal tem impacto direto no nível de satisfação e motivação dos colaboradores. As relações interpessoais saudáveis são fundamentais para que os profissionais se sintam felizes e motivados para executar suas tarefas. Afinal, ela está presente nos horários de almoço, nas comemorações de aniversário de alguns colaboradores ou membros da equipe e até mesmo na colaboração para a execução de alguma atividade. Enquanto isso, cabe à organização formal o desenvolvimento de processos e a aplicação de ferramentas que garantem de forma assertiva o cumprimento das regras e normas e principalmente a excelência dos resultados alcançados. Bom, e assim finalizamos o nosso vídeo. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo e até a próxima.